E eu nunca imaginei que chegaria a isso. Eu confesso que eu mesmo nunca imaginei que a gente conseguiria chegar a tanta gente, e me encanta todos os dias as centenas de mensagens que a gente recebe de pessoas, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seja as mensagens de alunos aqui na Neurovox, que de alguma maneira o conhecimento que a gente traz tocou a vida dessa pessoa e transformou a vida dessa pessoa. A gente vai incluir agora na conversa um professor e neurocientista. Recebam Pedro Calabres. É um dos maiores neurocientistas do Brasil. O cara ajuda muita gente. Tem um conteúdo que poucos caras no Brasil, para mim é uma grande referência. Tenho o prazer de conversar com o neurocientista, pesquisador da Unifesp, Pedro Calabres. O professor e neurocientista Pedro Calabres é o convidado do nosso programa de hoje. E agora eu tô aqui com o Pedro Calabres, ele é inscrito. Então hoje Pedro Calabres vai tirar dúvidas sobre emoções, controle ou descontrole. Vimos o neurocientista Pedro Calabres, ele é craque quando o assunto é o misterioso mundo da mente humana. Professor Pedro Calabres, aqui na programação da Jovem Pan. Sempre que eu assisto um conteúdo do Pedro, eu tenho a percepção de que eu vou ter um insight que, sabe, eu não pensei ainda em alguma coisa, ele vai me mostrar de uma forma, vou falar, cara, que genial isso aqui. Então é um cara que eu associo a boas ideias, a bons insights, é uma pessoa a ser ouvida em várias áreas, no final das contas. Eu considero que o Pedro é um cara muito completo naquilo que ele faz. Ele soube pegar o conteúdo extremamente técnico dos grandes pensadores, dos acadêmicos, e transformar isso num conteúdo que qualquer pessoa possa compreender. É aquele que tornou um assunto difícil em algo aplicável na vida das pessoas, por isso ele é a principal referência que eu tenho. O Pedro é uma pessoa com muito conteúdo. Então não é uma somatória de obviedades e frases de efeito. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua vida acadêmica e profissional desde muito cedo, e a minha admiração por ele é tanta que eu o coloquei para me substituir como professor de graduação. Depois eu o acolhi em pós-graduação em estrito senso, e depois eu o incentivei a entrar no mundo das palestras, e depois escrevemos um livro juntos. É difícil encontrar algum tipo de atividade intelectual que não tenhamos feito juntos em parceria. E por isso a gente, quando escolhe as pessoas que admira e que considera agregadoras e confiáveis. E esse é o meu sentimento e essa é a minha certeza. O Pedro é alguém em quem eu confio para uma parceria longeva. Ah, Pedro, por que você ainda faz isso? Sabe? Quando as pessoas viram pra você e falam, teu trabalho salvou minha vida, você não fazer esse trabalho é um erro, né? Quando você tem dentro de você esse potencial, seja ele qual for, e você não coloca isso pra fora, e você não torna o mundo um lugar um pouquinho melhor graças a você, isso é um erro. Você tá errando. Você tá deixando de valorizar e ser grato por uma dádiva que você tem. Eu não vou sossegar enquanto todas as pessoas desse mundo que falam português não tiverem pelo menos a oportunidade de entender um pouco mais sobre o cérebro delas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que honra estar aqui com você nessa noite de terça-feira. Uma noite levemente fria aqui em São Paulo, um frio surpreendente porque de dia fez calor, e eu gostaria de saber como está aí onde você está, seja qual for o lugar do planeta onde você está. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada Cérebro e Longevidade. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar cada um de vocês que está aqui comigo em uma terça-feira à noite, onde você podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo novela, você podia estar igual zumbi nas redes sociais, você podia estar no boteco, você podia estar dormindo, você podia estar fazendo uma série de outras coisas, mas você resolveu, por uma questão de consciência sua, por uma deliberada decisão, você resolveu estar aqui
aprendendo mais sobre a saúde do seu cérebro, a saúde do seu corpo, para você melhorar a qualidade da tua vida, para você investir esse tempo e essa energia no bem mais precioso que você tem, que é a sua vida e a sua saúde. Então eu quero agradecer e eu quero parabenizar você que está aqui hoje comigo. Eu garanto que você vai descobrir aqui junto comigo algo que vai fazer valer a pena cada minuto que você investiu, não só aqui nessas aulas, mas em todos os outros conteúdos que você vai receber ao longo dessa jornada. Uma jornada inédita, Eli, uma jornada que nunca fizemos e, portanto, você aqui está participando de um evento pioneiro. É a primeira edição da Jornada Cérebro e Longevidade. Aqui comigo tem o Alexandre, tem o Eli, tem o Vinagre, que vocês já conhecem, e temos toda a nossa equipe que está aqui junto conosco nessa noite, e é uma honra estar aqui com você. Eu garanto para você também que, especialmente para você que vai mergulhar, para você que vai se comprometer de verdade nessa jornada junto comigo, eu garanto que você vai começar aqui junto comigo uma transformação significativa, uma transformação definitiva. A transformação que o seu cérebro e o seu corpo de fato merecem. Então, gente, em primeiro lugar, comenta aí para mim onde você está. Eu tô com o chat aqui ao vivo. Conte para mim de onde você é. Tenho certeza que temos pessoas aqui do mundo inteiro e do Brasil inteiro, evidentemente. Já vi que tem Ceará, já vi que tem Campinas, já vi que tem Salvador. Você que está fora do Brasil, comenta aqui também. Brasil inteiro aqui junto conosco. São Paulo capital, pessoas que estão aqui conosco, gente que falando que está no Nordeste, que está muito quente. Londrina, Blumenau, Santa Catarina. Eu gosto muito de um prato que tem só em Blumenau, ele chamado racapeta. Ninguém conhece no Brasil, mas quem é de Blumenau sabe o que é. É bom demais, viu, Vinagre? Gente, é uma alegria. E outra, você que está aí sabe, apostila na mão, apostila da Jornada Cérebro e Longevidade. Digita aí no chat para mim quem está com a apostila. Digita aí para mim, eu estou com a apostila na mão. E se você ainda não pegou sua apostila, fica tranquilo, fica comigo até o fim dessa aula. Se você ficar até o fim da aula, no final da aula eu vou enviar para você o link e eu vou te explicar como é que você faz para baixar a sua apostila. A apostila está incrível, gente. Foi a apostila mais bonita que a gente já fez. É uma apostila que vai ser o seu companheiro nessa jornada junto comigo. Então, se você ainda não tem sua apostila, não tem problema, fica comigo até o final da aula, que ao final eu conto para você o caminho para você tê-la. Quero deixar claro aqui que a ideia da apostila é uma ideia do Vinagre. E eu rejeitei essa ideia na primeira vez que a gente fez uma apostila. O Vinagre falou, vamos fazer uma apostila. Eu falei, cara, as pessoas não vão pegar essa apostila e tal. Aí o Vinagre insistiu, fizemos a apostila, foi um sucesso no nosso último evento ao vivo e agora a gente resolveu fazer uma apostila melhor ainda. Então, se você tá aí com a apostila na mão, você tem que mandar um obrigado Vinagre aí no chat, que é outra marca registrada dos nossos eventos aqui, né? Gente, vamos lá. O que você vai aprender aqui junto comigo? Você vai aprender um passo a passo validado pela ciência mais atual para você blindar o seu corpo e o seu cérebro, o seu corpo de maneira geral e o seu cérebro em específico, dos males da idade, para você viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade. E eu quero frisar a parte final, que é independentemente da sua idade atual. Porque seja você que está lá passando na crise dos... Hoje em dia tem crise dos 20 e poucos anos de idade já, Eli. Na minha época não tinha, hoje tem. Você que está na crise dos 30 e poucos anos de idade, que também existe. E eu não estou aqui desdenhando, não. São crises reais. Você está sentindo que as coisas estão estranhas, você está sentindo que o mundo ele está um tanto quanto esquisito, você está sentindo isso no seu corpo, na sua mente, no seu foco, na sua disposição, na sua energia, na sua libido, você está sentindo isso em diversas áreas da sua vida, independentemente da sua idade atual. Tem muito jovem aí me assistindo agora de 30 e poucos anos de idade, de 40 e poucos anos de idade, que você sabe que você está com uma cabeça, com um cérebro menos afiado do que várias pessoas de 80 anos que existem por aí. E o que a gente quer aqui, portanto, é entregar para você um passo a passo para você saber o que você tem que fazer para viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade, cultivando o cérebro que você merece e o corpo que você merece. E quais são as atrações aqui que nós teremos ao longo deste evento? Vamos lá. Você tem hoje comigo, hoje é dia 8 de outubro de 2024, estamos aqui às 20 horas e hoje você terá aqui comigo a aula introdutória onde eu vou mostrar para você os 7 inimigos que destroem a sua saúde e que encurtam a sua vida. Esses inimigos, em grande parte das vezes, eles são tanto quanto invisíveis e eu quero dar visibilidade a eles para você começar a saber o que você tem que combater para você ter uma vida não apenas longa,
mas uma vida com qualidade, uma vida que efetivamente você tenha vitalidade. Eu não quero que você sobreviva, eu quero que você viva a sua vida. E tem muita gente aí, não importa a idade, tem gente de 30 anos que está sobrevivendo, tem gente de 40, 50 que está sobrevivendo, tem gente de 70 e 80 que está sobrevivendo. Não importa a sua idade, o que eu quero é que você aprenda o que a ciência tem para te dizer sobre como você vive, de fato. Amanhã é quarta-feira. Amanhã, dia 9 de outubro de 2024, às 8 horas da noite, também no horário de Brasília, nós temos a nossa segunda aula chamada Como Superar os Bloqueios que Estão Te Sabotando e Você Nem Sabe. Na quinta-feira, que é o dia 10 de outubro, nós temos a nossa terceira aula, também às 8 horas da noite, no horário de Brasília, as 10 chaves para você envelhecer sem adoecer. E aí nós vamos ter uma pequena pausa, um hiato, e voltamos no domingo. E aqui eu quero frisar na sua cabeça essa ideia, porque, Eli, sempre aparece alguém, sempre aparece o atrasado do Enem. E a pessoa não percebe que a última aula, que é a aula mais importante, ela ocorre no domingo de manhã. Então, hoje estamos aqui às 8 horas da noite. Amanhã, quarta, 8 horas da noite. Quinta, 8 horas da noite. Domingo é 10 horas da manhã. Guarda isso em neon aí na sua memória para você não perder e depois não vir me xingar, porque eu estou avisando aqui. Então, esse é o nosso cronograma. E o que você pode esperar de nós aqui? O que você pode esperar aprender conosco aqui? Você vai começar aqui junto comigo a adquirir conhecimento, e não só conhecimento. Eu vou te dar uma estratégia e eu vou te dar qual é o plano tático. A estratégia é o que vai direcionar. O plano tático é as ferramentas práticas de fato. Para, em primeiro lugar, você manter seu cérebro sempre jovem, lúcido e funcionando em plena potência. Repito o que eu acabei de dizer. Tem jovem aí de 30 anos de idade que está com o cérebro menos afiado do que pessoas de 70, 80 anos. Então, não importa a sua idade. Eu quero que você mantenha seu cérebro jovem, lúcido e funcionando em plena potência. Em segundo lugar, o que eu quero é que você comece um caminho para você sentir plena energia e disposição em todas as esferas da sua vida. Por quê? Uma das maiores reclamações que as pessoas têm hoje é essa falta de energia e de disposição, é esse cansaço perpétuo. Em terceiro lugar, eu quero aqui começar a te trazer o caminho para você melhorar seu foco. As pessoas estão com um problema de foco gravíssimo nos dias de hoje, não conseguem prestar atenção àquilo que precisa da sua atenção. Para melhorar sua memória, memória e foco são irmãos, andam juntos, e para você ter mais clareza mental. Hoje em dia está cada vez mais comum aquilo que a gente chama de nevoeiro cerebral. Parece que você tem falta de clareza, dificuldade de raciocínio. E eu quero te mostrar o caminho para você melhorar isso. Em quarto lugar, eu quero te oferecer estratégia e protocolos práticos para você ter disposição, para você realizar seus sonhos, para você estar presente para quem você mais ama na sua vida e para você fortalecer as suas relações, porque relações são cruciais para a nossa saúde e nós veremos isso ao longo da jornada. Nós também teremos uma outra questão importante aqui, que é da liberdade. Eu quero que você tenha liberdade para você fazer e continuar fazendo tudo que você gosta, tudo que você ama, sem limitações. Isso significa, claro, você ter equilíbrio para você lidar com as mudanças do seu corpo, sem as dores, as dificuldades que as pessoas normalizaram e que surgem conforme a idade. Eu quero que você tenha essa liberdade a partir desse equilíbrio. Você, no fim das contas, vai aprender aqui comigo um caminho prático para você blindar seu corpo dos efeitos do tempo, amadurecendo sem adoecer. E no fim das contas, gente, isso tudo culmina nisso que eu vou te falar agora, que é você tirar verdadeiro proveito da tua vida, de tudo que você está conquistando e que você já conquistou ao longo desses anos que você viveu e viverá, para você viver os melhores anos da sua vida. É essencialmente isso que você tem aqui a esperar junto comigo. Caso você esteja aqui caindo de paraquedas e você não me conhece, eu quero brevemente me apresentar e apresentar a minha equipe, a equipe que está por trás desse projeto inédito que nós estamos inaugurando aqui. Meu nome é Pedro Calabres, eu sou professor há quase 20 anos, completando 18 anos de docência em nível superior de pós-graduação e graduação este ano. Eu sou neurocientista, eu tenho PhD, ou seja, doutorado em ciências pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, um dos mais respeitados laboratórios do mundo, onde eu tive o privilégio de aprender com alguns dos melhores professores, que são respeitadíssimos no mundo inteiro, onde eu pude conviver com alguns dos maiores neurocientistas do mundo. E, além disso, eu sou fundador da Neurovox. A Neurovox é uma empresa que ela tem
duas grandes áreas, digamos assim. Nós temos um negócio que é o negócio de educação, onde a gente oferece conhecimento, cursos, programas, formações para o público geral. E nós temos uma divisão, que é de onde nós viemos, aliás, né? A Neurovox começou assim, que é uma divisão de consultoria e pesquisa, onde nós realizamos consultorias, pesquisas, mentorias profissionais para empresas. E nós já fomos contratados por algumas das maiores empresas que atuam no Brasil e fora do Brasil, já fomos contratados também em outros países. Vou colocar alguns dos nossos clientes que já passaram aqui pela Neurovox, e eu estou te mostrando isso para você entender que o conhecimento que nós trazemos aqui é conhecimento sério, é conhecimento que não apenas tem transformado a vida de dezenas de milhares de alunos que nós temos nos nossos programas, projetos, nos nossos cursos e formações, mas também, literalmente, centenas de milhares de pessoas dentro das empresas que a Neurovox atende e continua atendendo. Só que, neste evento específico, e podemos tirar da tela, Eli, eu quero que você saiba que o que eu vou te mostrar aqui não é apenas fruto de meses de preparo para esse evento específico. Esse evento é resultado de décadas de dedicação pessoal, dedicação profissional e, sobretudo, de vivência, de campo de batalha, de prática nas ciências que estudam a arte e a ciência de viver mais e melhor. Essa dedicação, eu quero deixar claro, ela não é só minha. Para esse projeto aqui, eu reuni um time brilhante de profissionais, não apenas da saúde, mas de diversas áreas, diversas especialidades, e com esses profissionais eu tenho mergulhado dentro das ciências da longevidade e da saúde para trazer esse conhecimento e apresentar tudo que eu vou apresentar aqui para você. Nesse time, gente, no time que está compondo esse projeto novo aqui da Neurovox, nós temos eu, claro que sou neurocientista, nós temos neurologista PhD, nós temos educador físico PhD, nós temos nutricionista PhD, nós temos endocrinologista PhD, nós temos fisioterapeuta com especialização em Harvard, que aliás é o fisioterapeuta das celebridades quando elas vêm para o Brasil, sabe? Miley Cyrus quando vem fazer show no Brasil, é ele que atende. Nós temos psiquiatra, que é doutoranda nos laboratórios mais respeitados do nosso país. E isso é só uma pitada do que você tem aqui em termos de equipe. Sem contar, claro, toda a minha equipe na Neurovox, de fato, que permite que esse evento aconteça. Eu estou te falando isso para você entender por que essa jornada é gratuita. Por que nós trazemos esse evento gratuito. Quero deixar claro para você que isso aqui é muito mais do que um mero evento gratuito desses que você vê por aí. Isso aqui é um curso que facilmente poderia ser cobrado, só que eu decidi entregar gratuitamente para quem estiver ao vivo aqui junto comigo. Aqui, nessas 4 aulas e em todos os outros conteúdos, eu reuni todo o conhecimento e a prática desse time de profissionais em um método único que você vai conhecer ao longo dos próximos dias. O que você vai ter aqui junto comigo é um passo a passo estratégico e prático e tático para você viver mais e melhor. Para você parar de sobreviver e cada vez mais, de fato, saborear a sua vida. Começando hoje, na aula de hoje, pelos 7 inimigos que destroem a sua saúde e que encurtam a sua vida. Eu quero que você escreva aí o que eu vou te falar agora. Você está começando essa jornada uma pessoa e você vai terminar outra, totalmente transformada. Esse é o meu compromisso com você. Mas antes de entrar em qualquer conteúdo aqui, eu quero que cada um de vocês que está aqui agradeça as pessoas que fazem uma jornada como essa ser possível, que são os meus queridos alunos e alunas dos nossos cursos, dos nossos projetos, programas e formações aqui da Neurovox. Se não fossem por essas pessoas, uma jornada como essa, que envolve dezenas de profissionais que você não está vendo, mas que estão aqui atrás das câmeras, nos bastidores, tá? Seria impossível construir um evento gratuito como esse sem os nossos queridos alunos e alunas. Então, se você está aqui, se você está saboreando e se você se sente à vontade em receber todo esse conhecimento que eu vou aqui entregar gratuitamente para você, eu quero que você coloque aqui no comentário como um gesto de reconhecimento e gratidão, diga aí, obrigado alunos, porque foram os alunos que financiaram este evento que nós temos aqui. Bom, e eu quero, claro, agradecer a você pela sua confiança, por você estar aqui ao vivo junto comigo. Eu já vou mergulhar no que eu preparei hoje para você. Tem muito conteúdo. A sua apostila vai ficar cheia de anotações se você imprimiu, ou o seu caderno, se você está aí com um caderno como eu gosto de fazer as minhas anotações nas aulas que eu assisto. Mas antes eu tenho
alguns pedidos rápidos para você. Em primeiro lugar, Alexandre, quantas pessoas nós temos ao vivo aí? Nesse exato momento, somando o YouTube e o Instagram, temos 23.200. Somando o YouTube e o Instagram, então olá pro Instagram que tá aqui. Aliás, Instagram a gente vai encerrar daqui a pouco, tá? E aí você vai ter que vir pro YouTube. Se você que tá no Instagram quiser vir pro YouTube, comenta a aula. E aí eu vou mandar no seu direct o link para você vir para cá pro YouTube. Porque já já a gente vai encerrar o Instagram, só para você saber que tá começando. Então temos 23 mil pessoas somando Instagram e YouTube. Que alegria, hein? É bom demais estar aqui com vocês hoje, gente. Então a primeira coisa é, quantos likes a gente tem aqui no YouTube, o Alexandre? Só 12 mil. Ah, é sacanagem. A gente tem 20 mil pessoas e só 12 mil likes aqui no YouTube. Peço um gesto que não vai te custar nada, que é você apertar o joinha, dar uma curtida aqui no YouTube, no vídeo. Você que está no Instagram também, dá uma curtida aí na live. Esse gesto ajuda o algoritmo a mostrar esta aula para mais pessoas e, portanto, ajuda esse conhecimento a ser disseminado. Se você puder e se você quiser, um joinha ajuda demais a gente. E por último, e não menos importante, tá? Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui que esse recado acabou de ser colocado aqui para mim. E por último e não menos importante, eu tenho que falar porque senão o Alexandre me xinga depois. Você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é no grupo oficial do WhatsApp que nós vamos mandar uma série de materiais complementares à aula. O link para você entrar no grupo do WhatsApp, ele está fixado no topo do chat aqui do YouTube. Em cima dos comentários aí embaixo, se você está no celular, ou se você está no computador, fica aqui em cima. Tem QR Code? Não, né, hoje. Então, não tem QR Code, mas depois talvez vocês façam aí, a gente coloque. Entre no grupo do WhatsApp, primeiro lugar, por exemplo, para você receber os resumos ilustrados que a nossa querida artista, que é a Gabi, está fazendo. Coloca aí só para as pessoas verem os resumos ilustrados que a Gabi está preparando, o Eli. Então veja só, a Gabi é uma artista que geralmente não, ela sempre está conosco. Eu não vou falar geralmente porque acho que não teve um evento que não tivemos a Gabi. É uma artista incrível que ela cria resumos ilustrados da nossa aula, de todas as aulas. E esses resumos, eles serão enviados, o caminho para você obter esses resumos será enviado no grupo de WhatsApp. Eles serão enviados depois que o evento acabar. Então você vai ter que ter uma paciência e ficar lá no grupo de WhatsApp. Porque depois eu tenho que revisar esse material com ela, tem todo esse processo. Mas depois que o evento acabar, fica lá no grupo do WhatsApp que você vai receber isso. Além disso, no grupo do WhatsApp, você vai receber uma ferramenta ao final da aula de hoje, que eu quero te falar sobre essa ferramenta. Um exercício, né, Vinagre, que a gente vai ter ao final da aula de hoje, um exercício prático que eu tenho para você. Então, esteja no grupo do WhatsApp porque isso é muito importante. Bom, recados dados, e se você está aqui empolgado como eu, manda uma chuva de cérebro aqui no chat, que é a nossa marca registrada, e vamos em frente porque hoje nós temos muito conteúdo aqui para você. Bom, eu quero mostrar aqui para você o caminho que você está trilhando junto comigo, porque esse caminho está sendo trilhado por você nesse momento, tá? Esse aqui que está aparecendo é o caminho que você tem comigo se você deseja uma vida mais saudável, se você deseja longevidade e uma vida plena. Ou seja, viver, saborear a vida de fato em vez de apenas sobreviver. Esse é o caminho que você já está nele, então não é nenhuma opção, você já está nele. Você veio dos conteúdos gratuitos que você encontra nas diversas redes sociais. Alguns de vocês me conheceram no YouTube, outros no Instagram, outros no TikTok, outros no LinkedIn, não importa. Mas dali você pode se tornar aluno do meu programa Mudança de Hábitos, do meu curso Mudança de Hábitos. Você está exatamente no meio desse caminho, você está aqui na jornada Cérebro e Longevidade. Daqui você terá a oportunidade de fazer parte do projeto Cérebro e Longevidade, que é o meu programa avançado e aprofundado de longevidade e saúde. E, acima disso, somente as mentorias executivas e os serviços que nós prestamos para as empresas de fato. Então essa, digamos assim, é a escada que mostra para você todo o caminho que você pode ter junto comigo, acessando aquilo que é de mais atual na ciência da saúde, na ciência da longevidade. Eu quero que o Eli coloque aí na tela a nossa ponte, que eu chamo de ponte da sinceridade aqui para você, tá? Por que eu chamo essa ponte de ponte da sinceridade? Porque a verdade nua e crua aqui pode te incomodar, mas precisa ser dita. Porque essa verdade vai te dar uma clareza de onde você quer chegar. Então, a questão aqui, e você vai ver muito isso na aula de hoje, você está em um lugar
que não é nada confortável. E eu quero te mostrar que a culpa não é sua. Ainda mais quando você não sabe de fato qual é o melhor caminho para você chegar onde você deseja, definitivamente não dá para trazer isso como culpa para você. Mas não se preocupa, porque aqui você está no lugar certo. O que eu preciso te dizer apenas é que para você chegar lá onde você quer chegar, que é uma vida cheia de saúde, energia e vitalidade, você precisa confiar no método que nós vamos trazer aqui, confiar nesse conhecimento e nesse método construído por essa equipe incrível que eu reuni atrás desse projeto. E esse conhecimento precisa ficar muito claro para você, é um conhecimento validado pela ciência mais atual. Eu quero trazer aqui para você o que os estudos científicos mais atuais, publicados nas melhores revistas científicas, com a maior robustez, eles têm nos mostrado a respeito do que significa viver uma vida longa, cheia de vitalidade, com o cérebro sempre afiado, com um corpo sempre cheio de vigor. E se você ficar aqui junto comigo, e se você se dedicar, sobretudo, sabe, tá realmente dedicado aqui, por exemplo, você tá aí agora, botar um fone de ouvido, ficar eu e você, pegar seu caderno, se você já baixou a apostila, tá com a apostila, ou no seu computador, ou impressa, anotar tudo aquilo que eu vou falar e ficar até o final da aula e aplicar a ferramenta que eu vou, o exercício que eu vou propor no final da aula, e continuar, claro, comigo até a aula de domingo, não tem outro destino aqui para você, que não seja você chegar no outro lado dessa ponte, que é uma vida cheia de saúde, energia e vitalidade. E agora chegou a hora de nós falarmos exatamente sobre onde você está hoje. E esse, para mim, é o grande mote e é o grande tema dessa nossa aula. Nós vivemos hoje em um mundo que precisa da nossa atenção. O que eu quero falar hoje para você é o seguinte: o assunto que eu quero trazer hoje para você é algo que tem me deixado mais do que somente preocupado. Eu tenho ficado realmente assustado com aquilo que eu estou vendo. Se você já me conhece, você sabe que eu sou um otimista a respeito das capacidades humanas, eu sou um otimista a respeito do que o nosso cérebro é capaz de fazer e realizar. Afinal de contas, se não fosse pelo nosso cérebro, nós jamais teríamos criado as maravilhas tecnológicas que prolongaram a nossa vida aqui nesse planeta. Pensa o seguinte: pouco tempo atrás, eu não estou falando de muito tempo atrás, pouco tempo atrás, a expectativa média de vida dos seres humanos não passava de 30 a 40 anos de idade. Hoje, a nossa expectativa de vida supera os 70 anos na maior parte dos países do mundo. Em vários países, ultrapassa a marca dos 80 anos de idade. Isso é bom, isso é incrível. Mas aí vem uma pergunta. Será que nós temos, apesar de uma expectativa de vida maior, será que nós temos saúde, vitalidade, energia, vigor ao longo de toda a nossa vida até os nossos últimos anos? Ou seja, além de uma vida mais longa, será que nós temos a saúde, a vitalidade, a energia e o vigor ao longo de todos esses anos? Infelizmente, como você provavelmente sabe, a resposta é não. Muito pelo contrário. E o motivo para isso é simples. Nós vivemos em um mundo doente, que incentiva todos nós a uma vida doentia. Eu quero te contar uma história aqui que aconteceu recentemente e que foi um dos grandes motivadores deste evento e desse projeto que eu quero apresentar para vocês e desse método que eu vou apresentar para vocês. Eu, uns tempos atrás, acordei cedo pela manhã, como de fato costumo fazer. Tomei uma água, que é o que eu costumo fazer logo quando acordo. E quando eu abri meu celular, tinha a mensagem de um grande amigo meu, querido amigo meu, um dos meus melhores amigos. E eu achei estranho, porque como eu tinha acordado cedo, esse é um amigo que geralmente não acorda tão cedo, e a mensagem dele, quando eu olhei, tinha sido de madrugada. Aí eu falei, bom, vamos ver o que é isso. Eu abri a mensagem dele e na mensagem ele basicamente dizia: sofri um infarto, sobrevivi, estou bem, estou na UTI, e deu as informações e os detalhes e tudo mais. E nesse dia, quando eu recebi essa notícia, eu lembro de ficar um tanto quanto estarrecido, e aí continuei pela minha manhã fazendo as minhas coisas, abri a geladeira, e eu lembro que foi exatamente nesse momento. Eu abri a geladeira, e quando eu abri a geladeira eu encostei nela,
e eu comecei a chorar. Daquele choro que vem sem você perceber que ele vem meio que te pega de surpresa, né? E foi muito triste o que eu senti. Esse meu amigo, ele sobreviveu graças a Deus. Ele tem 41 anos de idade. E se você acha que isso é uma exceção, pare de se enganar, porque não é. E como eu disse, sobreviveu graças a Deus, está se recuperando, fazendo fisioterapia e todas as coisas que são necessárias após um evento como esse, extremamente traumático para ele. Mas esse evento e essa história me trouxe para um lugar de consciência. Nós vivemos na era do progresso, nós vivemos cercados por tecnologias avançadas, nós vivemos mais conectados do que nunca e com uma vida aparentemente muito mais confortável do que no passado. Mas por trás de toda essa fachada de modernidade, de tecnologia, aliada ao que eu já disse, a uma expectativa de vida maior do ser humano, nós vemos que os seres humanos eles estão sofrendo com mais problemas do que nós poderíamos imaginar em um mundo tão cheio de confortos e coisas incríveis tecnologicamente. O estilo de vida comum, ele está nos matando aos poucos. Nós nunca tivemos tanta abundância de alimentos nas prateleiras dos supermercados, mas nós nunca ingerimos tantos alimentos que destroem a nossa saúde, muitas vezes sem que a gente perceba que estão destruindo. Nós temos proliferação de academias por todos os lados, mas nós, enquanto sociedade, estatisticamente, passamos os nossos dias sentados, presos a telas como essa aqui, em um sedentarismo que consome aos poucos a nossa vitalidade. O estresse, que antes era uma exceção, ele se tornou o estado padrão da nossa mente. Quando foi a última vez que você encontrou alguém na rua e você falou, oi, tudo bem? E a pessoa falou, tudo ótimo, tá tudo bem tranquilo, minha vida tá super tranquila. Você deve até dar risada de ouvir isso, porque geralmente a resposta é correria, né? Mas tá tudo certo. Virou comum viver estressado, pressões constantes, prazos intermináveis, necessidade de estar sempre conectado, sempre disponível. Tudo isso sobrecarregando o nosso cérebro, acelerando o desgaste do nosso corpo e do nosso cérebro. O sono, que é o grande restaurador, ele é sacrificado, trocado por noites mal dormidas, em um ciclo, né? Onde você dorme mal, e aí, como você dormiu mal, você tenta compensar, às vezes com litrão de café ou coisa do tipo, às vezes até com medicações, sem a necessidade de fato e sem a prescrição necessária, que é super comum as pessoas hoje em dia no Brasil fazerem, não só no Brasil, mas no resto do mundo. E aí você prejudica o seu sono mais ainda e dorme pior, e aí você recorre a essas coisas num ciclo que vai levando você a um colapso físico e mental. A poluição que nós respiramos, a falta de interação humana verdadeira, não apenas virtual, através de celular, de telas, o consumo excessivo de álcool ou de outras substâncias recreativas, tudo isso está contribuindo para um mundo doente. Um mundo em que nós vivemos conectados virtualmente, mas isolados emocionalmente, nos afastando daquilo que realmente nos torna humanos, sabe, com H maiúsculo. Então sim, o mundo está doente. E esse estilo de vida está encurtando as nossas vidas, roubando nossos anos de saúde, nossa energia, nossa vitalidade, fazendo com que a gente sobreviva em vez de vivermos na plenitude da vida que temos nas nossas mãos. E eu quero mostrar para você dados. Se você não acreditou em nada do que eu falei agora, eu quero provar para você com dados esse mundo doente no qual nós estamos. Eu vou colocar alguns dados para você tomar um pouco de consciência sobre isso. 98% dos brasileiros, segundo esse levantamento, dizem que vivem cansados o tempo todo. O número de brasileiros em 2023 com problemas de pressão alta foi recorde, segundo esse outro estudo. 7 em cada 10 pacientes que descobrem diabetes só descobrem depois de terem complicações. Cerca de 40% da população brasileira vive com colesterol elevado. Claro que eu estou falando aqui de entre aspas, colesterol ruim. 60% dos brasileiros não fazem atividade física e não é à toa que o Brasil lidera o ranking dos países mais sedentários no mundo.
O sedentarismo ameaça cerca de 1,8 bilhão de pessoas no nosso mundo hoje. E eu quero que isso entre na sua mente. Podemos colocar a próxima, Eli? Então, estamos falando aqui de algo que é mundial. O retorno aqui para mim tá na... Isso, veja só. 5% dos brasileiros fazem terapia, mas 1 a cada 6 usam medicamentos, segundo essa pesquisa recente sobre saúde mental. Vamos para a próxima. Mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso, segundo esse estudo. E, se nada for feito, daqui a 20 anos, 75% da população do Brasil estará sobrepeso ou obesa. Sendo que desses, 50% é obesidade de fato. Se você acha que isso é uma prerrogativa brasileira, nos países da América do Norte é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa. Na Europa, já beira 60% sobrepeso e obesidade na população adulta. Vamos para o próximo. 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. Segundo a OMS, os brasileiros são o país mais ansioso do mundo. O Brasil, na América Latina, tem a população mais depressiva. A saúde mental dos brasileiros após a pandemia é uma das piores do mundo, mas no mundo inteiro a pandemia, gente, foi dilacerante para a saúde mental das pessoas. Globalmente, a estimativa da OMS é que a prevalência de depressão após a pandemia aumentou em 25%. Isso é mundo, tá? Quando você fala sobre depressão, a gente sabe que a depressão pode acelerar a perda de memória em pessoas mais velhas. A perda de libido, ela pode estar relacionada com problemas de saúde e muita gente não sabe. Internações por infarto aumentaram mais de 150% no Brasil e grande parte disso foi nos jovens. Então o número de infartos em jovens cresceu. E como eu te disse, a estatística daquele meu querido amigo que graças a Deus sobreviveu, ela não é uma exceção. Mortes por infarto em mulheres jovens também cresceu, que geralmente é uma população que tem uma incidência, uma prevalência menor, mas cresceu 62%. E portanto, gente, o que eu gostaria de deixar claro aqui para você, e podemos encerrar ele, é que o mundo está doente. Eu poderia preencher essa aula inteira com mais dados e mais estatísticas e tudo mais. E o meu objetivo aqui é abrir seus olhos para a gente começar a entender que não está certo e que a gente tem que parar de aceitar. Porque, infelizmente, isso está sendo normalizado e nós não podemos aceitar que isso tudo seja normalizado. Porque se você não abre os olhos e se você não assume as rédeas da tua saúde, da tua vida, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai se exercitar por você. Ninguém vai cuidar da sua saúde por você. Não adianta você delegar a sua saúde para qualquer profissional de saúde que seja. Não adianta você delegar seu conhecimento para o professor, que sou eu. Não adianta você delegar a sua vida para outras pessoas. Claro que você pode buscar, como você está aqui junto comigo, conhecimento em pessoas que sabem mais. Claro que você pode buscar ferramentas em pessoas que estudaram mais e que têm mais prática. Mas no fim das contas, quem trilha o teu caminho é você. E eu te mostrei todas essas estatísticas para que você abra os olhos para começar a assumir o controle, tendo consciência do terreno no qual você está, que é esse que eu acabei de te mostrar. Então, gente, nós precisamos falar sobre isso. E eu quero aqui reiterar que nesse evento nós temos uma apostila, que é essa apostila aqui, que o Eli colocou também aí na tela para você. A apostila tá linda, gente. Nosso designer fez com o maior carinho, a apostila mais bonita que a gente já fez. Vários de vocês já imprimiram a apostila, estão com ela aí, tá? Se você tá aí com a apostila na sua mão, você já está aqui na página 14, que é a página da nossa aula de hoje. Se você não está com a apostila, não tem problema, fica aqui junto comigo, não tem problema. Ao final dessa aula, eu vou te dizer o que você faz para receber a apostila, tá bom? Então, esse mundo doente, ele tem causado sintomas, ele tem causado coisas que as pessoas estão sentindo e vivendo. E agora eu quero que você que está com a apostila, vá para a página 15, e você que não está com a apostila, pega um caderno,
pega algum papel, alguma coisa, tá? Para você anotar. Eu quero que você anote agora. Porque eu vou colocar na tela os sintomas mais comuns desse mundo doente que nós temos hoje. E eu quero que você marque quantos desses sintomas estão presentes na tua vida. Ou seja, eu vou mostrar vários sintomas. Se você marcou 5, o número é 5. Se tem 6 dele na sua vida, é 6. Se tem 10, é 10. Se tem todos, você gabaritou, né? E vai ter gente que vai gabaritar. Vamos lá. Primeiro sintoma desse mundo doente. Você já acorda cansado ou você vive cansado o tempo inteiro. Cansaço constante. Segundo sintoma desse mundo doente. Pressão alta. Tão comum nos dias de hoje. Terceiro sintoma desse mundo doente. Você está acima do peso. Quarto sintoma do mundo doente. Você não tem energia, você não sente disposição para fazer as coisas. Parece que você não tem a energia e a disposição para fazer as coisas, até mesmo as coisas que você quer fazer, que você gostaria de fazer. Quinto sintoma desse mundo doente. O nome técnico é dislipidemia, mas aqui estamos falando de, grosseiramente, colesterol alto, colesterol ruim alto. Sexto sintoma desse mundo doente. É uma sensação de que a sua mente, ou o seu corpo, ou os dois, funcionavam melhor no passado e hoje em dia não funcionam tão bem. Sétimo sintoma do mundo doente. Você tem dificuldade de se alimentar de maneira saudável. Por mais que às vezes você gostaria de se alimentar, mas você tem dificuldade de se alimentar de maneira saudável. Oitavo sintoma do mundo doente. Montanha-russa emocional. Você é volátil emocionalmente. Tuas emoções vão do céu ao inferno várias vezes ao dia. Às vezes você está animado, do ânimo você vai para o desânimo, do desânimo você tem um pouco de energia, mas dali a pouco você desanima de novo. Tem dia que você está empolgadão, faz as coisas, no outro dia você está lá arrastado. Então tuas emoções elas oscilam como uma montanha-russa. Isso que é essa montanha-russa emocional. Nono sintoma, sintoma número 9 do mundo doente. A tua libido está abaixo do que você gostaria. Você gostaria de ter uma libido maior do que essa que você tem hoje. Décimo sintoma do mundo doente. Você faz menos exercício físico do que você deveria ou do que você gostaria. Às vezes é porque você deve fazer, e você sabe que deve, mas você não está conseguindo fazer. Às vezes é porque você gostaria de fazer, mas você não está conseguindo fazer. 11º, sintoma número 11 do mundo doente. Você tem dificuldade de foco. Falta de foco, dificuldade de focar, dificuldade de prestar atenção, e você também tem esquecimento constante. Você vive esquecendo das coisas, tua memória já não está tão boa, você esquece de coisas bobas, você levanta para buscar alguma coisa, às vezes já esqueceu, você gostaria de lembrar de coisas, mas você não consegue prestar atenção e lembrar, enfim. Problemas de memória, falta de foco. 12º, sintoma número 12 desse mundo doente. Você tem dificuldade de raciocínio. Meio como se tivesse uma névoa. E você tem dificuldade de raciocinar, de tomar decisões. Parece uma névoa, de fato, que te impede de enxergar com clareza teus pensamentos e tuas decisões. 13º, sintoma número 13 do mundo doente. Falta de desejo. Você não tem desejo de fazer as coisas. Você não tem desejo até de fazer coisas que você, no passado, você sabe que você gostava de fazer, mas está te faltando desejo para fazer as coisas. 14º sintoma. 14º sintoma do mundo doente. Você está com teu humor para baixo. Teu humor ele tá para baixo. Um humor deprimido, um humor mais, às vezes melancólico, às vezes mais triste, às vezes simplesmente é um humor para baixo que te deixa meio como se você tivesse anestesiado. Não é necessariamente triste, mas teu humor ele tá para baixo. 15º sintoma do mundo doente. Ansiedade. Ansiedade que muitas vezes vem com pensamento acelerado, vem com preocupações excessivas do que vai acontecer no futuro. 16º sintoma, sintoma 16 do mundo doente. Dificuldade você tem de ter prazer com as coisas. Até mesmo coisas que você gosta tipicamente, você tem dificuldade de ter prazer com essas coisas. 17º sintoma do mundo doente, você perde a paciência com facilidade, pavio curto.
18º sintoma do mundo doente. Você vive com uma procrastinação que é crônica. Não estou falando aqui da preguiça que todo mundo sente às vezes no final de semana. Estou falando de procrastinação crônica. Ou seja, você sabe o que precisa ser feito, você gostaria de fazer aquilo, mas você não consegue se obrigar a fazer. E isso faz parte da tua vida cronicamente. É uma coisa que está na maior parte dos teus dias como inquilina da tua vida. Beleza. Eu te falei 18 sintomas do mundo doente. Quantos desses 18 estão na tua vida que você contou aí? Coloca no chat para mim. Quantos desses 18 que eu acabei de falar, você tá na tua vida hoje, vivendo com essas coisas como se fossem inquilinas. Só que é um inquilino do avesso, porque te cobra, né, em vez de te pagar. Coloca aí no chat para mim. Dez, 14, 12, 7, 5, 13, 6, 11, 16, 13. Olha pro chat, você que tá aí no YouTube ao vivo. Olha pro chat pra você ver, porque eu tô olhando aqui e quase todo mundo aqui se identifica com 6 ou mais, sendo que vários de vocês gabaritaram, estão ali acima de 10. E, gente, isso aqui que eu tô vendo no chat é a realidade atual. Essa é a grande questão. Isso é a consequência de nós vivermos nesse mundo doente, que incentiva todos nós a essa vida doentia. É isso aqui que você está vendo. É você, hoje, tá convivendo com um monte dessas coisas na tua vida, e o que eu quero deixar claro é que você não precisava ter essas coisas na sua vida. Você poderia estar agora sem nada disso na sua vida. O mais triste de tudo isso não é que tudo isso está aí dentro de você. O mais triste é que tudo isso começou lá atrás. Quando? Quando o mundo convenceu a nós, quando o mundo convenceu você, achar que é normal viver doente. Quando o mundo convenceu a gente que a partir dos 30, 40 anos de idade, a nossa vida necessariamente piora. Quando o mundo convenceu a gente que o processo de você amadurecer, os anos se passarem, significa perder e que isso é normal. Então, você perde teu vigor, você perde tua lucidez, você perde tua memória, você perde teu foco, você perde tua libido, você perde tua disposição, tua energia e beleza. Beleza, faz parte. Não, não tá beleza e não faz parte. Não deveria fazer parte. Tudo isso começa quando o mundo convence a gente que problemas de saúde naturalmente surgem, que tudo é genética. A gente vai quebrar um pouco isso na aula de hoje. E que você não pode fazer nada a respeito. Quando o mundo convence a gente de que o amadurecimento do nosso corpo é necessariamente uma fase difícil, sofrida, onde a gente vai depender dos outros, com o cérebro cada vez mais doente, adoecido. Quando o mundo convence a gente que saúde é a ausência de doença, que é outro conceito completamente estapafúrdio. Porque quando eu falo aqui com você de saúde, estamos aqui na jornada cérebro e longevidade, beleza. O que nós queremos é uma vida plenamente saudável, certo. Só que o que a maioria das pessoas acha que é saúde, Eli, é não estar doente. Ah, eu tô saudável se eu não tô com uma infecção, se eu não tô com pressão alta, se eu não tô... Que isso? Isso é uma inversão de valores, gente. Isso é uma invenção, aliás, recente. Porque quando você olha para a Grécia Antiga, para os gregos antigos, saúde não era só você não estar doente. Não estar doente é o mínimo. Saúde é você viver na plena potência do teu corpo e da tua mente. Tá com o teu cérebro afiado. Tá com o teu corpo com vigor para você poder fazer aquilo que você gosta de fazer com liberdade, sem restrições. Saúde é muito mais do que a mera ausência de doenças. E eu sei que muitos de vocês aí vivem isso diariamente. Você acorda cansado, sem energia, aquela dorzinha que ali, costa, joelho, quadril, alguma coisa do tipo, que tá sempre lá e você fala, ah, normal, o estresse constante. E sabe o que é mais preocupante? A gente começa a achar que tudo isso é normal. Perder nossa vitalidade é normal, as pessoas dizem. Não, peraí, vamos separar o joio do trigo aqui, porque tudo isso que eu te falei, todos esses sintomas que vocês estão aí no chat, até agora você tem gente falando 18, olha lá. Acabou de falar mais um, 18, 10, 12, 17. Todos esses sintomas, eles são, sim, comuns. Eles são comuns. Só que você não pode confundir comum com normal. E é isso que a nossa sociedade tem feito. As pessoas estão confundindo o comum com o normal.
E o movimento que eu quero começar aqui com você hoje é um movimento contrário. Não é normal, apesar de ser comum. Porque se a norma que nós queremos é uma vida onde você não está apenas sobrevivendo, é uma vida onde você genuinamente saboreia a tua existência nesse planeta, não é normal. Só porque essas coisas são comuns não significa que nós devemos aceitá-las como se fossem normais. Nós não podemos nos conformar com essa ideia de que o amadurecimento do nosso corpo significa perder a nossa liberdade, perder o nosso vigor, perder a nossa lucidez. Que viver sempre sobrecarregado, com um corpo que não funciona direito, é aceitável. E aqui está o cerne do que eu quero te trazer. Você precisa parar de se conformar. Porque eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que um querido amigo meu com 41 anos de idade sofreu um infarto. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que milhares de pessoas que estão aqui ao vivo comigo agora estão reportando que tem mais de 10, 6, 8, 12, 17, 18 desses sintomas que eu acabei de falar. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo em ver pessoas incríveis como vocês vivendo abaixo do potencial que você tem aí dentro de você, achando que isso aí é, sabe, parte da vida. Cara, você merece mais do que isso. Todos nós merecemos mais do que isso. E se você também sente isso, se você também não se conforma com isso, eu quero ver todo mundo digitando aqui no chat junto comigo o nosso grito de guerra desse evento aqui. O nosso grito de guerra da Jornada Cérebro e Longevidade, que é: não me conformo. Joga aí no chat pra mim, não me conformo. Eu quero ver você se posicionando e você decidindo que você não vai mais aceitar essa normalização da doença, essa normalização do cansaço. Eu quero que você mostre aqui pra mim que nós estamos juntos e prontos para começar a mudar essa história. Porque eu trago uma boa notícia para você. E a boa notícia é que existe um caminho para você remar contra essa maré. E eu não digo nem remar contra essa maré, para você ter um transatlântico mesmo, para maré não importar. Para você enfrentar essa maré sem dificuldade. E é isso que eu quero ver. Todo mundo aí no Não Me Conformo junto comigo, que eu tô vendo aqui no chat. Ainda estamos ao vivo aí no Instagram, ô Eli? Desligamos o Instagram ou deixamos, o Vinagre? Mantém. Oi? Mantém. Mantém? Então mantemos. Vocês que mandam aqui. O Vinagre tá... Eu tô em dúvida. Eu continuo de manter. Tá. Então mantém Instagram, vocês estão aqui comigo. Gente, existe sim um caminho validado pela ciência, existe um passo a passo para você combater tudo isso, para você viver mais, para você viver melhor. Eu hoje tenho 40 anos de idade. Aliás, uma das razões de estar fazendo esse evento, estar construindo esse projeto que eu estou inaugurando aqui junto com você, é porque nos últimos anos da minha vida eu comecei a pensar bastante nisso, né? Pensar em como eu construo uma vida cada vez melhor para eu poder saborear tudo que eu tenho conquistado profissionalmente, para eu poder saborear as pessoas, para eu poder saborear as conquistas com qualidade, para não apenas sobreviver, para viver de fato na plena potência. E se você já me conhece há um tempo, tem muitos alunos nossos aí, você sabe que quando eu era jovem, eu era uma pessoa radicalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Eu era um jovem atormentado por problemas como falta de energia, cansaço constante, ansiedade, depressão. Eu era atormentado por uma série de problemas de saúde, de modo que chega a ser esquisito falar para você aqui hoje, porque é a verdade, mas hoje com 40 anos de idade, eu tenho mais disposição, mais energia, mais libido, mais vontade de viver, mais alegria, eu tenho uma memória mais afiada, eu tenho um foco melhor do que quando eu tinha 20 e poucos. Graças ao quê? Graças a esse caminho que eu estou começando a te mostrar aqui hoje. Só que para trilhar esse caminho, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer os seus inimigos. É conhecer os inimigos que destroem a sua saúde e que encurtam a sua vida. Tem uma frase do Sun Tzu que você deve conhecer, aquele grande general que também foi filósofo e que tem um livro que é um clássico, né? Que é A Arte da Guerra. E o Sun Tzu ele diz o seguinte: quando você conhece você mesmo e você também conhece o seu inimigo, mesmo em 100 batalhas, você não vai correr perigo.
Quando você conhece você mesmo, mas não conhece o seu inimigo, as suas chances de perder ou ganhar são mais ou menos iguais, 50-50. Agora, se você não conhece nem a si mesmo, nem o seu inimigo, aí você vai perder todas as batalhas. Eu quero, portanto, ajudar você a conhecer os seus inimigos. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Alexandre, quantas pessoas ao vivo temos aí? Temos 30.800. 30.800 pessoas ao vivo. Temos, portanto, 3 vezes 10 mil. 30 mil pessoas. Bobear é mais do que a Vila Belmiro, em Santos, o estádio lá do Santos, na minha cidade natal. É um orgulho e uma alegria estar aqui com você. Quantas curtidas nós temos aí, Alexandre, no YouTube? Infelizmente, só 22 mil. Infelizmente, só 22 mil curtidas. Faço novamente um pedido encarecido. Se você puder, se você quiser, apertar o joinha, apertar o botão de curtir aqui no YouTube. Você que está no Instagram também, tocar 2 vezes aí para o coraçãozinho. É um gesto pequeno que ajuda muito que o algoritmo mostre esses conhecimentos para mais pessoas. Mostre esta aula para mais pessoas, tá? O Vinagre me mandou um recado aqui e falou: Pedro, tem muita gente perguntando sobre a apostila. Gente, seguinte, essa apostila é gratuita, faz parte do evento, é um presente que eu fiz para você. Claro que foi a minha designer que deixou bonita, eu só escrevi de fato a apostila. Essa apostila, ela fica disponível para você que é aluno aqui desse curso gratuito que nós temos, né? Faz parte aqui da jornada Cérebro e Longevidade. Quero repetir, é gratuita. Se você não tem a apostila aí com você agora, fica tranquilo. Ao final desta aula, eu vou te dizer o que você faz para baixar a apostila. Então fica tranquilo, porque você terá. Se você quer, você terá. Prometo, garanto a você. Se você quer a apostila, você terá. Tenha apenas paciência e continue aqui junto comigo. A apostila, ela é o seu... É um manual de acompanhamento, né, Vinagre? Ela é um companheiro que vai fixar as ideias das aulas, relembrar alguns conceitos. Então, ela é feita para quê? Para que você absorva mais ainda e com mais qualidade todos os conteúdos de todas as aulas. Esse é o grande objetivo. Além de ser lindona. Então, o fato dela ser bonita é um bônus, né, Eli? Maravilha. Vamos falar então dos 7 inimigos que destroem sua saúde e encurtam sua vida. Começando pelo inimigo número 1, que tem a ver com um equilíbrio que está completamente desequilibrado para grande parte das pessoas nos dias de hoje. O primeiro inimigo que destrói a sua saúde e encurta a sua vida é o desequilíbrio circadiano. Então eu quero te explicar aqui o que significa esse negócio que nós chamamos na ciência de ciclo circadiano, certo? Vamos lá. Nós, seres humanos, nós temos o que as pessoas por aí chamam, entre aspas, de relógio biológico. A ideia, gente, é que todas as células do nosso corpo são regidas por um relógio biológico cuja raiz está nos nossos genes. Nós temos genes que eles são chamados, Vinagre, de genes clock, genes relógio, literalmente. De modo que o seu corpo, ele funciona diferente em cada momento do dia. E, portanto, o que é o ciclo circadiano? São os ritmos biológicos do seu corpo nas 24 horas do dia. Muita gente acha que o ciclo circadiano é sinônimo de sono. E isso não é verdade. O ciclo circadiano é mais do que apenas o sono, mas apesar disso, o sono é um dos pilares fundamentais do ciclo circadiano. Quando esse sistema biológico do nosso corpo, o nosso ciclo circadiano, ele está desequilibrado, as consequências, gente, são graves. Mas eu estou falando de graves, graves mesmo. Um ciclo circadiano desregulado, ele aumenta o seu risco de todas as consequências, as doenças que eu vou falar no final da aula de hoje. Dramaticamente. Um dos principais sintomas de um ciclo circadiano desregulado é quando você acorda já cansado. Ou quando você vive o dia inteiro cansado. Só que o que muitas pessoas fazem no mundo de hoje é buscar atalhos para tentar resolver esse desequilíbrio. E aí a pessoa bebe litrão de café. Eu vou falar sobre a questão do café ao longo das aulas da jornada Cérebro e Longevidade, porque eu acho que é muito importante. O café ele pode ser um grande aliado ou ele pode ser um grande inimigo da sua saúde, dependendo da maneira como você utiliza. Mas na essência, a pessoa faz o quê?
ela tem um ciclo desregulado, então os ritmos biológicos dela nas 24 horas do dia estão desregulados. Fatalmente ela vai ter um sono que às vezes, gente, não é uma questão de você dormir pouco. Às vezes você dorme pouco e ponto final. Às vezes você até dorme o suficiente, só que sem qualidade. O sono, ele precisa de alguns elementos fundamentais. E eu vou falar sobre isso na aula correta, que não é essa. Vou falar dos elementos que compõem um sono de qualidade. Quando você não tem algum desses elementos, o teu ciclo circadiano, ele começa a se desregular. Não só isso, o ciclo circadiano vai envolver também aquilo que você faz. O que você faz quando você acorda? O que você faz na hora do almoço? O que você deixa de fazer? O que você come? O que você coloca no seu corpo? Aqui você expõe o seu cérebro. Tudo isso vai afetar o teu equilíbrio circadiano, de modo que quando ele se desequilibra e se desregula, tudo na sua vida se desregula. Tudo na sua vida se desregula. Um ciclo circadiano desequilibrado, por exemplo, faz com que você tenha uma pior regulação de apetite. Nós sabemos que pessoas que têm um desequilíbrio no ciclo circadiano, pessoa, por exemplo, dorme mal, dorme com uma qualidade ruim, ou então tem outros problemas na rotina dela nas 24 horas do dia, essa pessoa, ela come mais, ela tende a ingerir mais calorias do que se ela tivesse com o ciclo circadiano equilibrado. O equilíbrio circadiano é crítico para você se alimentar e ficar saciado com o suficiente, em vez de você ingerir comida em excesso. Ou seja, isso vai te engordar e vai trazer todos os problemas que vêm disso. Então, gente, primeiro grande inimigo que está aí destruindo a sua saúde é o desequilíbrio circadiano. Lembrando que não é apenas o sono, mas o sono é um dos principais elementos. Dormir pouco e ou dormir mal mata. Simples assim, tá? Aquela história de eu durmo quando eu morrer. Já ouviu falar isso que as pessoas falam? Quando eu morrer eu durmo. Cara, isso é de uma ignorância absurda. Dormir e o ciclo circadiano de maneira geral é justamente o que te permite viver. Quando você escolhe, ou às vezes não é nem por escolha, porque infelizmente tem algumas pessoas que têm que fazer isso por uma questão de obrigação profissional, mas quando você, por alguma maneira, você prejudica o seu ciclo circadiano, dorme pouco, dorme mal, você está fazendo com que você não tenha vitalidade, com que você não esteja vivendo, com que você esteja apenas sobrevivendo. E esse é o primeiro grande inimigo que eu vou ensinar e vou ajudar você com a estratégia para você combater esse inimigo ao longo das aulas aqui da Jornada Cérebro e Longevidade. Vamos ao inimigo número 2. Esse inimigo é um pouco menos conhecido pelas pessoas, mas no fim das contas ele está por trás de praticamente todas as doenças que mais matam pessoas no mundo hoje em dia. E nós estamos falando da desregulação metabólica. O que significa isso? É você ter o teu metabolismo desequilibrado, desregulado. Para você entender isso, você precisa entender um conceito que pode parecer complicado, gente, mas é muito simples, tá? Que é o conceito de homeostase. O seu corpo, ele precisa de um equilíbrio biológico. Ele precisa estar equilibrado biologicamente. Vou te dar um exemplo de equilíbrio biológico. O teu corpo, ele precisa estar na temperatura certa. Se a temperatura está muito acima lá dos 36 e pouco, ou se ela está muito abaixo dos 36 e pouco, o que acontece? Você está doente. E aí o que o teu corpo vai fazer? Se você, por exemplo, tua temperatura cai abaixo dos 36 e pouquinho, você começa a tremer. Quando você treme, o teu corpo ele ganha uma eficiência energética de produção de calor enorme. Você começa a produzir calor para esquentar. Por isso que a gente treme no frio. Já quando você está acima dos 36 e pouco, vai para os 37, 38, você fica febril e às vezes cruza lá a linha da febre, o que teu corpo faz? Você começa a transpirar para tentar reduzir essa temperatura. Então quando você entra na sauna, por exemplo, e você eleva teu corpo, você começa a transpirar para reduzir essa temperatura. O estado de febre é outra coisa, porque é o teu sistema imune que faz, então eu não quero entrar nesse detalhe, mas enfim, o que eu estou te mostrando é que o teu corpo ele batalha pelo equilíbrio. Ele quer ficar lá em 36 e pouco, porque é 36 e pouco que a tua vida é mantida. Pensa nessa ideia dos 36 e pouco, da temperatura do corpo, para tudo. O teu corpo precisa estar equilibrado. Existe homeostase de glicose. Você precisa ter uma quantidade certa de glicose no teu corpo para você não ficar hipoglicêmico ou hiperglicêmico. Você precisa
de equilíbrio em todos os sistemas do seu corpo. Você precisa de hidratação correta para que você tenha sais minerais e para que esses sais minerais tenham um fluxo no seu corpo adequado. Você precisa de nutrição, de macronutrientes, micronutrientes, e isso permite ao teu corpo estar equilibrado nutricionalmente. Então, homeostase é o equilíbrio biológico. Homeostase é o processo de equilíbrio das funções biológicas do seu corpo. Então, você já sabe agora o que é a homeostase. O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de processos bioquímicos que sustentam a sua vida. São os processos bioquímicos que estão sustentando a sua vida. Então, quando você come, por exemplo, e esse alimento ele é transformado em glicose, e essa glicose ela é enviada para os tecidos e a insulina faz o trabalho dela para ela entrar na sua célula, tudo isso é metabolismo, tá? Então, quero repetir para que fique claro para você. Não é complicado e você não tem que ficar decorando um nome complicado, mas você tem que entender o seguinte: o teu corpo ele precisa de um equilíbrio biológico para funcionar e o metabolismo é o conjunto de processos bioquímicos que estão permitindo que o teu corpo funcione. Só que esse metabolismo ele pode ser desregulado, pode ocorrer uma desregulação metabólica. Para que o teu metabolismo não seja deturpado, por exemplo, uma das coisas mais importantes é você ter um bom equilíbrio energético. Sabe quantas calorias você come? Você ingere. Quando você ingere caloria de menos ou quando você ingere caloria de mais, você está trazendo uma desregulação para o seu metabolismo. E um dos maiores problemas que nós temos hoje é o excesso de calorias, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando o teu metabolismo ele começa a ser desregulado, gente, é terrível o que acontece na saúde das pessoas quando elas começam a ter uma desregulação metabólica. Então, eu falei aqui do equilíbrio energético, de quanta caloria você ingere e tudo mais, mas você precisa de outros equilíbrios fundamentais para o teu metabolismo funcionar bem. A gente vai falar sobre isso ao longo da jornada, mas sempre que eu falar metabolismo, eu quero que você lembre, porque eu vou falar a palavra metabolismo em outros momentos aqui da jornada, eu quero que você lembre. O metabolismo, ele é o conjunto de processos bioquímicos que sustentam a nossa vida. Na essência é isso. E eu quero dizer uma coisa que eu falei agora há pouco. A raiz de todas as doenças que mais destroem a sua saúde e encurtam a sua vida, ela é metabólica. E a gente vai ver essas doenças no final da aula de hoje. Mas antes disso, vamos falar do inimigo número 3. Esse você conhece muito bem, até porque eu mencionei ele agora. Que é ou a subnutrição ou a sobrenutrição. Essencialmente, gente, você sabe que a alimentação faz parte da sua vida. A alimentação, a nutrição, ela é a matéria-prima da vida. É onde a gente adquire os insumos que permitem ao nosso metabolismo fazer o nosso corpo funcionar. Tá? E eu quero deixar claro para você que alimentação, que nutrição, é muito mais do que simplesmente seguir uma dieta. É uma ciência incrível, é uma ciência deliciosa de se estudar, porque é uma ciência que traz liberdade. E não é à toa que a gente tem um nutricionista PhD no nosso time aqui nesse projeto, justamente para trazer o conhecimento necessário nessa área fundamental da longevidade e da saúde. No fim das contas, gente, do que eu estou falando aqui? Você alimentar bem teu corpo, você nutrir teu corpo, significa você trazer para o teu corpo uma combinação adequada de nutrientes. Só que a tua alimentação ela tem que cumprir 5 objetivos. 5 objetivos fundamentais que eu quero falar aqui para você. Objetivo número 1. Tua alimentação ela tem que ter prosperidade nutricional. O que é prosperidade nutricional? Você tem que ter abundância de riqueza nutricional. Você tem que ter nutrientes em abundância. Não é excesso, mas também não é o mínimo necessário. É nutrientes em prosperidade, em abundância, para o teu corpo funcionar, não apenas no mínimo necessário, mas para ele funcionar bem. Essa é a ideia. Então a primeira coisa, prosperidade nutricional. Segunda coisa, variedade nutricional. Isso é fundamental. Você ter uma alimentação que é variada, que ela tem não apenas uma riqueza de abundância, mas ela tem uma riqueza de variedade. Número 3, que é frequentemente ignorado e que, graças a Deus, nós temos aí a nutrição comportamental nos mostrando a importância disso.
A tua alimentação, ela precisa trazer satisfação emocional. Não adianta, Vinagre, você já deve ter visto aquela pessoa que começa uma alimentação e aí ela até consegue, perde peso, fica legal, olha no espelho, tá bem, marcador lá de saúde fica melhor, colesterol tá melhor e tal, só que a pessoa odeia a vida que ela tá vivendo. Porque ela não suporta comer as coisas que ela come. Porque ela sonha com comida. Porque o desejo dela é comer outra coisa. Cara, se não tem satisfação emocional, é impossível você manter uma alimentação que é saudável. O quarto elemento, e esse aqui eu preciso falar dele, que tem sido negligenciado atualmente, é o seguinte. O quarto elemento de uma alimentação adequada é energia adequada. Calorias importam sim. Tá uma moda por aí nos últimos anos de profissionais, às vezes eu vejo nutricionista, às vezes eu vejo médico, dizendo que calorias não importam. Importa sim. Se você ingere calorias mais do que o teu objetivo, por exemplo, se o teu objetivo é manter o teu peso e você ingere calorias para além disso, você vai engordar. E deixa eu te falar uma coisa, você vai com isso prejudicar radicalmente a sua saúde, porque engordar, lembra, é desequilíbrio o quê? Metabólico. E vai estar na raiz de tudo que é doença que você pode imaginar. Então você tem que ter energia adequada, quarto lugar. E em quinto lugar, você tem que ter sustentabilidade prática. Por isso que grande parte das pessoas não consegue se manter nos trilhos quando o assunto é alimentação. Porque a pessoa pega a dieta da moda, essas coisas exageradas e por aí vai. Não é sustentável. A pessoa até consegue por um tempo, só que não é sustentável. Então os 5 elementos, o quinto é esse, sustentabilidade prática. Os 5 elementos... Estamos desligando o Instagram? O que aconteceu? Não, desligou sozinho. Ninguém relou, ele caiu. Ah, então acontece. Acontece. Quer colocar de novo? Quer colocar de novo. Então bota de novo. Perdão, YouTube, vamos voltar aqui para vocês. Tem coisas nos bastidores acontecendo. Os 5 elementos de uma alimentação para uma vida realmente saudável. Número 1, prosperidade nutricional. Número 2, variedade nutricional. Número 3, satisfação emocional. Número 4, energia adequada. Espera aí que eu preciso desbloquear o celular. Daqui. Gente, assim, o negócio acontece desse jeito aqui. Aí, vai. Pronto. Quase que as pessoas viram o vinagre aqui, mas tem essa tela aqui, bloqueou o vinagre. As pessoas estão na curiosidade para ver o vinagre. Vamos lá. 5 elementos de uma alimentação saudável. Número 1, prosperidade nutricional. Número 2, variedade nutricional. Número 3, satisfação emocional. Número 4, energia adequada. E número 5, sustentabilidade prática. Sem esses 5 pilares, os seus esforços de se alimentar bem, eles tenderão a fracassar cedo ou tarde, tá? E é claro, você sabe disso, o desequilíbrio nutricional é uma das principais raízes da desregulação metabólica, eu acabei de te falar. O desequilíbrio nutricional é uma das principais raízes do desequilíbrio mental. As pessoas não param para perceber que quando você está nutricionalmente desequilibrado, você aumenta radicalmente o seu risco de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, como bipolaridade. E não só isso, se você já tem um quadro ou depressivo, ou de ansiedade clínica, ou de bipolaridade, ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não importa. Se você já tem um quadro de transtorno mental instalado em você, você agrava esse quadro quando você tem desequilíbrio nutricional. Então, o desequilíbrio nutricional, seja ele a subnutrição, a falta de nutrientes ou o excesso de nutrientes, ele é um dos inimigos que destroem a sua saúde e encurtam a sua vida. Vamos ao inimigo número 4. Desregulação emocional. Gente, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, corpo e mente não são coisas separadas. A mente, ela está diretamente relacionada com o funcionamento do corpo, especificamente com o funcionamento do cérebro, mas não só isso, do corpo inteiro. E aí eu vou dar o exemplo conectando com a ideia de alimentação anterior. Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. E por que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro? É porque o intestino tem uma rede de neurônios enorme e porque o intestino, ele sinaliza diversas coisas, direta ou indiretamente para o cérebro, que altera o funcionamento do cérebro. A gente costuma dizer que existe uma via biológica bidirecional entre o intestino e o cérebro. Tudo que acontece no seu intestino
afeta seu cérebro, tudo que acontece no seu cérebro afeta seu intestino. Mas eu vejo as pessoas falando disso por aí, Eli, e às vezes tem uns mitos, que aí a pessoa vem e fala, o intestino é o segundo cérebro. Sabe por quê? Porque grande parte da serotonina do corpo é produzida no intestino. E aí o que eu pergunto para você agora é, tá, e daí? Porque essa serotonina que é produzida no intestino, ela não chega no seu cérebro. Porque entre o seu cérebro e o resto do seu corpo existe uma barreira, chamada barreira hematoencefálica, que ela protege as coisas que estão circulando no teu corpo de chegar até o cérebro. E a serotonina produzida no intestino não chega no cérebro. Então o intestino é o segundo cérebro? Podemos falar que é. Ele influencia o funcionamento do cérebro? Sim, muito. Mas não pelo motivo que as pessoas costumam falar por aí de forma leiga, tá? Porque o exemplo da serotonina é perfeito, tá? O que não significa que aquilo que você come, e portanto os nutrientes que vão ajudar teu corpo a construir serotonina no teu cérebro, nas vias bioquímicas corretas, eles são absorvidos pelo seu intestino. Isso vale para dopamina, isso vale para uma série de outras coisas. Só quero que você entenda que é mais complicado do que vídeo de 1 minuto e meio que você vê nos Reels do Instagram, no TikTok fazem parecer, tá bom? Mas na essência, gente, você sabe que o seu corpo ele está intimamente ligado com a sua mente. O corpo inteiro, não só o cérebro, como eu acabei de falar, o intestino também. Um grande professor, um dos caras mais eruditos que eu conheço, professor da Universidade de Harvard, chamado Steven Pinker, ele tem uma frase que resume isso. Ele diz assim, a mente é o que o cérebro faz. Eu discordo um pouco dele, tá? Eu digo que a mente é o que o corpo faz, em especial o cérebro com seu papel principal, mas o corpo inteiro está envolvido na produção daquilo que a gente chama de mente. O cérebro, gente, é parte do corpo, tal como o fígado, os intestinos e o seu dedão. Então esses dois elementos da sua vida, o corpo, que inclui o cérebro, eles estão intimamente conectados. E aí o que acontece? Quando você tem deturpações no seu equilíbrio emocional, você sabe disso, para pensar no teu dia a dia. Quando as tuas emoções estão desequilibradas, isso traz sérias consequências para a sua vida. Isso traz sérias consequências para o seu corpo. Isso agrava a ação de todos os outros inimigos que eu estou falando aqui. Então é importante você compreender que quando você não tem equilíbrio emocional, você nem consegue construir saúde física no seu corpo. Aliás, para pensar. Dependendo do estado de desequilíbrio emocional que você tem, se você está num quadro depressivo extremo, por exemplo, que não é só desequilíbrio emocional, porque depressão afeta vários sistemas do corpo, tá? Quero deixar isso claro, mas que traz um componente emocional muito importante. Cara, você não consegue funcionar, você não consegue levantar para ir para academia, você não consegue fazer o mínimo que é necessário para a tua sobrevivência. Tem gente que está em estados emocionais tão críticos que a pessoa não consegue levantar para tomar banho, a pessoa não consegue, sabe, sair da cama. Então, a desregulação emocional, o desequilíbrio emocional é um dos maiores inimigos que nós temos, que destroem a nossa saúde e encurtam a nossa vida. E eu quero que você saiba que é uma via de mão dupla, tá? Então, o desequilíbrio emocional, ele aumenta a ação de todos os inimigos que eu tô falando aqui, só que os outros inimigos também aumentam o teu desequilíbrio emocional. Então, por exemplo, se você está se alimentando mal, ou insuficiente nutriente, ou se você está exagerando nos nutrientes, comendo demais, saiba disso, você vai ter efeitos emocionais disso. Por exemplo, fala-se muito, eu vou falar daqui a pouco disso, né? Fala-se muito da alimentação inflamatória hoje em dia. Eu vejo vídeos disso por aí. Ah, não sei o que é inflamatório, não sei o que é inflamatório, tal coisa é inflamatória. Já ouviu falar ele? Ah, que só coisa é inflamatória, não come isso que é inflamatório. Cara, sabe o que é inflamatório real? Muito. Confirmado por extensiva pesquisa científica, e não tem nada mais inflamatório do que isso. Sabe o que é inflamatório mesmo? É você engordar. É você estar acima do peso. Especialmente a gordura visceral, a gordura que entra pelos seus órgãos. Gordura visceral é altamente pró-inflamatória. E aí, quando a gente olha para as doenças que afetam o cérebro, como depressão e ansiedade, tem claros perfis inflamatórios. Inflamação está diretamente associada com depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Aí você vê que é uma via de mão dupla. Todos esses inimigos que eu estou falando aqui afetam o teu equilíbrio emocional. E o teu equilíbrio emocional afeta todos os inimigos. Mas agora vamos falar de um outro inimigo que é fundamental, que é o desequilíbrio interpessoal. Gente, qual é a vantagem competitiva da nossa espécie, do Homo sapiens? Qual é a vantagem competitiva do ser humano?
Vamos parar para pensar. Você é forte como um gorila? Para pensar num gorila e na musculatura de um gorila. Você tem a potência muscular de um gorila? Não. Você corre bem? Aí o cara fala, eu sou maratonista, eu corro bem. Tá, eu te boto para disputar com o seu gato. Quem ganha? Teu gato ganha de você, velho. Olha, Vinagre, olha o tanto que o cara é ruim, velho. Você não ganha do seu gato, velho. O maratonista não ganha do gato, velho. Essa é a questão, entendeu? Então não, você não corre particularmente rápido. Vamos lá, você tem o olfato do seu cachorro? Não. De um lobo? Não. Você tem a audição de um lobo? Não. Você tem as garras e os dentes de um urso? Não. Você tem a couraça de um rinoceronte? Não. Você enxerga particularmente bem? Até que sim, a visão humana ela é relativamente boa, mas uma águia ganha de você. Você nada particularmente bem ou rápido? Não. Então qual é a nossa vantagem? Qual é a nossa vantagem? E a ciência sabe muito bem. A nossa vantagem, claro, temos uma inteligência particularmente elevada, mas, sobretudo, o que nós seres humanos conseguimos é compartilhar nossa inteligência com outros seres humanos naquilo que a gente chama de inteligência social, inteligência colaborativa. E é compartilhando a nossa inteligência com seres humanos que nós conseguimos resolver grandes problemas. Se eu botar você no ringue com qualquer bicho de médio porte para cima, provavelmente você perde. Agora, se eu colocar 10 seres humanos no ringue, bem preparados, compartilhando suas inteligências, a gente ganha de qualquer outro bicho da natureza. E o que eu estou querendo te dizer aqui é que a nossa vantagem competitiva como espécie é a nossa sociabilidade, capacidade de se relacionar com outros seres humanos. Unidos somos fortes. E, portanto, o ser humano é uma espécie biologicamente social. O teu cérebro é um cérebro social, é um cérebro feito para se relacionar com outros seres humanos. E eu te provo isso agora. Te provo isso agora. Quantos por cento dos teus pensamentos todos os dias são sobre outras pessoas? E você viu agora que a maioria. Teu cérebro é social. E, gente, o que isso significa para a saúde? Relações de qualidade são uma necessidade biológica. Sem relações de qualidade, a nossa saúde vai pro brejo. Ao longo dessa pandemia que aconteceu, a solidão derivada da pandemia e o isolamento derivado da pandemia explodiu transtornos mentais como depressão. Não à toa. Nós precisamos de relações para o nosso cérebro funcionar bem. Isolamento, solidão, que é uma epidemia nos dias de hoje, isso é destruidor para a saúde. Isso aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo. Então, isso significa que para você viver com saúde, viver com vitalidade, viver com energia, é fundamental que você possua relações de qualidade. Qualidade, não é quantidade, não é quantos amigos ou seguidores você tem nas redes sociais. É relação de qualidade. A deturpação desse elemento, o elemento interpessoal, as relações, agrava os efeitos de todos os outros inimigos e aumenta o risco de todas as doenças que eu vou falar daqui a pouco. Vamos ao inimigo número 6, e esse você conhece muito bem. O inimigo número 6 é o despreparo físico. E aqui eu quero ser direto ao ponto com você, curto e grosso aqui com você, tá? Movimento é vida. Mexer teu corpo significa viver e fazer o teu corpo querer viver. Sedentarismo é morte. Não existe saúde plena em um corpo sedentário. Não existe, inclusive, saúde emocional em um corpo sedentário. Eu falei isso outro dia num vídeo, viralizou, tá indo para 3 milhões de visualizações no Instagram. Aí sempre aparece alguém no comentário falando assim, até parece, se isso fosse verdade, as academias não teriam pessoas depressivas. É que a pessoa não entendeu o que eu falei. Então vamos fazer uma analogia. Sem gasolina o seu carro não anda. Beleza? Não significa que seu carro não precisa de outras coisas. Ele precisa. Pastilha de freio, óleo no motor, revisão periódica e tantas outras coisas. Mas sem gasolina ele não anda. E o que eu estou dizendo é, sem você ser uma pessoa fisicamente ativa, você nunca terá saúde, inclusive saúde mental e emocional, tá? O que muita gente não sabe é que para você maximizar a duração da tua vida, quantos anos você vai viver, e a qualidade, a vitalidade desses anos, você precisa de diferentes estratégias de atividade física. Cada uma das estratégias de atividade física, ela visa fortalecer diferentes vulnerabilidades que acontecem conforme a gente envelhece. Por exemplo, se você vai jogar basquete, o Eli, por exemplo, tem 2 metros de altura, já jogou basquete, Eli? Já, claro, né? Alto desse jeito, já chamaram ele pro basquete. Cara, para você jogar basquete bem, você precisa pular. Você precisa exercitar teu pulo, para que o teu vertical ele seja o maior possível. Se o teu esporte é a vida,
existem algumas categorias de exercício físico que você precisa praticar. Se você não pratica uma delas, você está se abrindo a vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades elas vão adoecer você lá no final. Então, o sexto inimigo é o despreparo físico. Você precisa estar fisicamente preparado para você viver com qualidade uma vida longa e cheia de vitalidade. E o sétimo e último inimigo é o despreparo intelectual. Porque de nada adianta você se proteger de todos esses outros inimigos quando você permite o seu intelecto atrofiar. Teu intelecto mesmo, tua inteligência. A ciência é clara demais. Um intelecto obsoleto, quando você para de desafiar o teu cérebro intelectualmente, isso abre as portas para a destruição da saúde do cérebro. Hoje nós temos diretrizes que mostram quais são os principais fatores de risco, por exemplo, para a doença de Alzheimer. E um deles é você não ter desafio intelectual no teu cérebro. Você precisa desafiar teu cérebro intelectualmente. E aí nessas horas sempre aparece a pessoa que fala, fazer palavra cruzada. E a pessoa pergunta, fazer palavra cruzada vai me ajudar com a doença de Alzheimer? Olha, se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito a sua capacidade de fazer palavra cruzada. E isso não é ruim, tá? Isso não é ruim, porque pode ser um desafio. Só que não pode ser só isso. Você tem que desafiar o teu cérebro de outras maneiras. E quando eu te apresentar a estratégia que a gente vai ter na aula 3, você vai entender melhor essa questão de os tipos de desafio que o teu cérebro precisa passar para ele estar sempre afiado e bem. Pois bem, o que acontece, gente? Quando você tem esses 7 inimigos, ou alguns deles na sua vida, tá? Eles não estão aí à toa. Eles estão aí porque existem 4 grandes vilões que abrem as portas para esses 7 inimigos. Eu chamo esses 4 vilões de 4 cavaleiros. E aqui eu estou fazendo até uma brincadeira com o professor Peter Attia, que é um dos maiores especialistas de longevidade hoje no mundo. Bota aí os cavaleiros aí na tela, o Eli. Porque as pessoas, elas têm... Mas tá tranquilo, Eli, tá de boa. O Eli tá calor aqui, gente. Daqui a pouco eu vou ligar o ar-condicionado, tá quente. Falei que tava frio no começo, fui punido por isso. Vamos lá. Se esses 7 inimigos estão aí na tua vida, eles estão aí porque 4 vilões, os 4 cavaleiros abriram as portas para eles. O professor Peter Attia, que é um dos maiores especialistas em longevidade do mundo, ele costuma dizer que os cavaleiros são as doenças, as consequências. E nisso eu discordo um pouco dele. Porque para mim os cavaleiros, eles são o que traz os inimigos para a tua vida. E o que traz os inimigos para a tua vida são 4 essencialmente vilões, tá? Que eu quero te falar agora. O número 1 é desinformação. O que não falta por aí, e a gente vai falar muito sobre isso na aula de amanhã, muito, é influenciador, pessoas que não têm o conhecimento científico, informações picotadas, fragmentárias, dicasinha disso e daquilo, suco verde disso e daquilo e não sei o que mais. E aí a desinformação ela se prolifera porque você não sabe direito o que é o quê. O que realmente beneficia você? O que realmente prejudica você? A desinformação é um paradoxo, porque a gente vive no mundo da informação, que é o mundo da internet e do acesso à informação, mas paradoxalmente nós vivemos em um mundo onde, justamente por ter tanta informação por aí, é muito difícil você saber qual dessas informações é valiosa, procede, especialmente quando o assunto é ciência. E uma ciência tão séria quanto a ciência que está orientada para a tua saúde e para a tua vida. Então o primeiro grande cavaleiro, o inimigo, é a desinformação. O segundo é a superficialidade. Porque além de hoje em dia você ter desinformação por aí, a pouca informação que chega a você, chega no videozinho de 1 minuto e meio que você vê. Chega na diquinha do influenciador, blogueiro, não sei o que mais. Chega na fofoca que às vezes alguém te conta, nossa, eu vi um negócio que tal, emagrece e por aí vai. Então, você fica no raso, você nunca aprofunda. E como você nunca aprofunda, você nunca consegue se desenvolver. E quando você fica no raso, qual vai ser o resultado? Tua saúde vai ser rasa. Tua vida vai ser rasa. E nós vivemos hoje o mundo da superficialidade. O terceiro grande cavaleiro, grande vilão, é a ignorância. Porque a ignorância ela é prevalente quando o assunto é saúde. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vou falar ainda no final da aula de hoje rapidamente, que é aquela questão, sabe? Já ouviu falar, Eli? A pessoa aparece aí e fala assim, tá falando de longevidade, eu tenho um tio
Eu tenho um tio, é sempre assim, eu tenho um tio, a minha avó viveu 95 anos, fumava todo dia, bebia cachaça todo dia, sedentária, nunca praticou uma atividade física. E aí a pessoa não percebe, eu quero deixar claro, tá? O argumento do meu tio é um sinal de ignorância gigante. Eu vou explicar um pouco quando eu falar sobre risco aqui para você entender melhor isso. Mas o terceiro grande cavaleiro é a ignorância. O quarto é a autodestruição. Tem muita gente que escolhe. Você escolhe ser sedentário, você escolhe destruir tua saúde com drogas e outras substâncias, álcool, você escolhe fumar, você escolhe uma série de coisas que estão te destruindo. Você escolhe os caminhos que estão destruindo você. E a autodestruição, muitas vezes, é o caminho de muita gente na sociedade atual. A gente vai falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre isso na aula número 2, mas tudo isso, tá? Traz consequências. E quando eu falo de consequência, eu lembro dessa frase que você já deve ter, você que é velho de guerra aqui, você que já me conhece, já deve ter me ouvido falar essa frase, que é do Robert Louis Stevenson. E ele diz: todo mundo cedo ou tarde senta-se para um banquete de consequências. E agora eu vou te falar as consequências de você viver com esses 4 cavaleiros. Porque quando você vive com os 4 cavaleiros, você abre as portas para os 7 inimigos. E quando você permite os 7 inimigos fazerem parte da sua vida, surgem os sintomas. Lembra os 18 sintomas lá que você falou? 12, 11, 10, 9, 17, por aí vai? Se você deixa isso permanecer na tua vida, os anos vão se passando. Se você não corrige o teu comportamento, os sintomas se agravam. Inevitavelmente você vai adoecer. E agora eu quero te falar das principais doenças trazidas pelos 7 inimigos. Eu quero dar um dado aqui que é um pouco assustador, eu sei, mas eu preciso ser reto aqui com você, porque o tema da aula é muito sério. 80% de vocês que estão me ouvindo aqui, vocês vão morrer, direto ou indiretamente, por uma dessas doenças que eu vou falar agora. Infelizmente. Bom, vamos começar falando de transtornos que as pessoas não têm ideia do impacto que eles têm na vida, especialmente quem não vive com eles, que são os transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles estão entre as doenças que mais roubam vitalidade do ser humano. Porque veja bem, quando você tem um infarto agudo do miocárdio e você vem a falecer, quando você tem um ataque cardíaco, para pensar no caso daquele jovem jogador de futebol, faz pouco tempo, acho que faz 1 mês, 2 meses isso, que ele teve um ataque cardíaco em campo por conta de uma arritmia que não foi diagnosticada, chegou até a ir ao hospital, mas não conseguiu sobreviver. Menos de 30 anos de idade. Cara, isso roubou décadas de vida dele. Ele poderia ter vivido 80, 90 anos, mas ele faleceu antes dos 30. Então veja só, 60 anos da vida desse jovem foram roubados. A questão dos transtornos mentais, gente, é que o transtorno mental, você até consegue sobreviver. Então eles te roubam vitalidade, eles te roubam vida. Você sobrevive, eles te roubam a vitalidade. Se você quiser usar o termo que a gente costuma usar em epidemiologia, eles te roubam anos de vida saudáveis. Você vive décadas sem saúde. Você vive décadas sem vitalidade. E você que está aí, que você está sofrendo com depressão, por exemplo, e ansiedade, que são os mais comuns, você sabe que você está aí arrastado, sobrevivendo. E, infelizmente, os transtornos mentais são muito ignorados pelas pessoas, existe um preconceito gigante sobre eles. Porque falamos de transtornos mentais, mas na verdade são transtornos neuropsiquiátricos. Depressão, por exemplo, envolve disfunções no seu corpo inteiro. E a gente vai falar sobre isso amanhã também. A segunda consequência, e essa é a maior causa de morte que existe no mundo hoje, Brasil e no mundo de maneira geral, tá? São as doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares. São as principais causas de morte no mundo. Então, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio é um exemplo de uma doença cardiovascular. E talvez você tenha visto um vídeo meu que precedeu a esse evento, onde eu falo. Um dos principais sintomas de um ataque cardíaco, e a maioria das pessoas não sabe, você conhece alguns dos sintomas. O braço adormecido, forte dor no peito e tudo mais, irradiando para o pescoço. Muita gente não sabe que um dos principais sintomas é o óbito. Um número assustador de ataques cardíacos, infelizmente, leva a pessoa ao óbito.
E as doenças cerebrovasculares, aqui a gente está falando de, por exemplo, derrame cerebral. Então, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são a principal causa de morte do mundo. E a grande questão, e a mais triste, é que você poderia, em grande parte dos casos, evitar. Terceira consequência. É uma doença pouco conhecida pelas pessoas, mas está na base de todas as outras, de certa forma, direta ou indiretamente, síndrome metabólica. Ou seja, é uma síndrome que ela vai evoluir, geralmente ela está associada a um ganho de peso excessivo, gordura visceral, processos inflamatórios derivados disso, e aí você começa a apresentar resistência à insulina, e a resistência à insulina é o que começa realmente a cadeia de tudo. Isso começa a desregular teu metabolismo de maneira geral, o teu corpo começa a se tornar disfuncional. E aí você abre portas para várias outras doenças. Entre elas, pode culminar no quarta consequência que eu quero falar para você, que é diabetes tipo 2. A quinta consequência são as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é a mais comum das doenças neurodegenerativas, que possui como sintoma demência. Vamos falar mais sobre tudo isso na aula de amanhã. E a sexta consequência é câncer. Tá? Gente, o número de pessoas que perdem suas vidas ou que têm seus anos de vida roubados por conta dessas doenças, dessas consequências, é assustador e tem aumentado a cada ano que passa. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde é abundante e fácil o pior tipo de hábito e o pior tipo de comportamento, e você aumenta o risco de tudo isso. E o que eu quero dizer é que, para tudo isso, numa parte significativa dos casos, você conseguiria evitar se você não tivesse permitido os 4 cavaleiros e você não tivesse permitido que os 4 cavaleiros trouxessem para a tua vida os 7 inimigos. E agora eu quero falar, e podemos tirar da tela, Eli, rapidamente sobre a questão do risco. Lembra que eu falei da pessoa que fala, o meu tio, ele fumava e ele bebia e ele sedentário e viveu 90 anos. Gente, eu vou falar sobre isso no começo da aula de amanhã, mas eu quero aqui já fazer um spoiler para você, né? As pessoas, o cérebro humano é muito ruim ao pensar sobre risco, tá? Você nunca fumou na sua vida. Sabia que você tem algum risco para câncer de pulmão? Existe. Você pode fazer tudo certinho e você tem algum risco de ter, por exemplo, um ataque cardíaco, um derrame cerebral. Você pode fazer tudo perfeito e você tem algum risco da doença de Alzheimer. Só que se você adota os piores comportamentos, você multiplica exponencialmente o seu risco. Essa é a grande questão. Se você fumar, o teu risco de câncer de pulmão ele é estupidamente maior. Existem alguns casos de pessoas fumantes a vida toda que nunca desenvolvem câncer, ou de pulmão, ou outras doenças? Existem, mas isso é exceção. Você não pode pautar a tua vida, a tua saúde, tua vitalidade em uma exceção, sabe? Um unicórnio, um caso que é um caso completamente exceção. Olha o CTI do hospital, as UTIs do hospital, olha a maior parte dos casos. E olha o teu risco, e trabalha bem o teu risco. E a gente vai falar sobre risco no começo da aula de amanhã, porque viver é gerir riscos. E, infelizmente, a maioria das pessoas é ruim nessa habilidade. Só que a boa notícia que eu tenho para você é que é possível prevenir e combater todas essas doenças que eu falei utilizando os protocolos corretos, validados por ciência séria. É isso, aliás, que eu ofereço aos alunos do Projeto Cérebro e Longevidade, que é o meu programa estratégico e prático, com um time de profissionais de saúde que é absurdo, né, que você viu, mais qualificado que você pode imaginar, onde eu traço um passo a passo individualizado para você viver mais e melhor. É isso que eu faço, é oferecer uma estratégia e esses protocolos práticos. É para isso que eu criei o Projeto Cérebro e Longevidade. E é isso que eu ofereço aos meus alunos lá. Então, como é que você faz para se proteger e mudar tudo isso? O primeiro passo você já está dando aqui e eu espero que você tenha entendido, que é entender que tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado, tá? Se você está com o teu metabolismo desregulado, teu risco de câncer aumenta, teu risco de Alzheimer aumenta, teu risco de depressão aumenta, sacou? Então, uma coisa aumenta o risco da outra. Tudo isso que eu te falei, os 7 inimigos, os 4 cavaleiros e as 6 consequências, tudo isso está interligado.
Então não adianta você achar que vai ter uma pílula mágica, o suplemento mágico, o exercício mágico, o alimento mágico. Não é assim. Você precisa de uma estratégia que integre os conhecimentos de múltiplas áreas da saúde. E você precisa de protocolos cientificamente validados para você colocar isso em prática na sua vida. Inclusive, eu vou trazer para você, eu vou revelar para você a minha estratégia, o meu método, que eu criei com esses profissionais que fazem parte desse time, um passo a passo na aula 3. Eu vou revelar essa estratégia para você, onde eu vou te entregar, inclusive, uma ferramenta exclusiva para você entender exatamente qual é o seu grau de contaminação, entre aspas, do mundo doente de hoje, esse mundo doente que a gente viu. Só que esse curso aqui, gente, que você está comigo, a Jornada Cérebro e Longevidade, é uma construção. Cada aula se conecta diretamente à outra. Então, a aula de amanhã, ela vai depender da de hoje, tá? E, portanto, para você chegar no nível de conhecimento necessário, para você efetivamente carregar isso para o resto da sua vida, eu preciso que você esteja comigo na aula de amanhã. E é por isso que eu preciso de você comprometido aqui, junto comigo. Eu quero ver o seu comprometimento. Manda um "eu não me conformo" aí no chat e manda junto uma chuva de cérebro. Não teve nenhuma chuva de cérebro hoje, Eli, que é uma marca registrada dos nossos eventos ao vivo. Quantas pessoas ainda temos ao vivo aí, Alexandre? Nós temos ao vivo, nesse exato momento, 31 mil. 31 mil pessoas. Vocês são os melhores alunos. Vocês são as pessoas de persistência. Você está numa terça-feira à noite, dedicando um pouco do teu tempo. Eu sei que teu dia foi pesado, eu sei que você trabalhou, teve seus afazeres de casa. Tem pessoas aqui que são profissionais, tem as pessoas aposentadas aqui que poderiam estar dormindo nesse momento, poderiam estar descansando, mas você está aqui junto comigo, eu quero te dar parabéns por isso. E o "não me conformo" que você está mandando aqui nesse chat é o seu comprometimento de que você vai estar comigo amanhã. Não esquece que a Gabi, a nossa ilustradora, ela está fazendo um trabalho lindo, mostra aí, um trabalho lindo para você, nesses resumos ilustrados, e isso vai ser enviado somente no nosso grupo oficial do WhatsApp, no grupo oficial da jornada no WhatsApp. Depois que a jornada acabar, você vai receber os resumos ilustrados da Gabi. Então, entrar no grupo de WhatsApp é muito importante. E o link para você entrar no grupo de WhatsApp está aí no topo dos comentários, no topo do chat, certo? E agora que você já conhece esses inimigos que destroem a sua saúde, que encurtam a sua vida, na aula de amanhã nós vamos mais fundo. Eu quero fazer algo que vai ser como, sabe, tirar uma venda dos seus olhos? Porque você vai descobrir como que você faz para superar bloqueios que estão aí te sabotando, prejudicando tua vitalidade, tua saúde, e você nem sabe. E veja bem, tem muita informação enganosa sobre saúde sendo divulgada na internet, na mídia, de maneira geral. Às vezes por ignorância, às vezes por má fé, tá? Tem um monte de mito, tem várias meias-verdades sendo ditas por aí, um monte de informação que é simplesmente mentirosa ou, no mínimo, enganadora, tá tentando te mostrar um lado da situação e não a totalidade. Às vezes isso é divulgado por desconhecimento, falta de aprofundamento, falta de conhecimento técnico, ou, como eu disse, simplesmente por má fé. Não tem como você viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade se você não derruba esses mitos e esses bloqueios. E é isso que eu vou mostrar para você na nossa aula de amanhã. Eu te garanto, vai ser incrível. Você já viu que hoje foi uma metralhadora aqui de conhecimento para você. E eu sei que você sabe que estar aqui amanhã comigo é o melhor para você. Você que vai estar aqui comigo amanhã, manda aí no chat, "eu me comprometo". Você que está comprometido e que vai estar comigo amanhã aqui, às 8 horas da noite de novo para a nossa segunda aula, coloca aí no chat, "eu me comprometo". Você sabe que o melhor para você amanhã, quarta-feira, é você estar aqui comigo. Eu quero te lembrar de uma frase do querido Manuel Clemente. Saber o que é melhor para você e não fazer também é traição. Então, não cometa essa traição consigo mesmo de você não estar aqui junto comigo, adquirindo esse conhecimento, porque, gente, eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua saúde, eu estou falando de você saborear essa existência que pode ser incrível. Às vezes você não está nem conseguindo enxergar quão incrível ela pode ser, porque esses sintomas estão aí dentro de você te prejudicando. E o que eu quero é te trazer a boa notícia de que pode ser melhor do que isso que você está vivendo agora. Pode ser melhor e deve ser melhor, porque você merece que seja melhor. E aqui eu tenho uma sugestão de exercício para você aqui, tá? Você tem na nossa apostila uma série de exercícios da aula de hoje. São exercícios simples, que vão te ajudar a fixar os conceitos que eu trouxe aqui, vão te ajudar a entender tudo aquilo que eu disse e, portanto,
A tarefa de casa que fica hoje para você é você preencher os exercícios da apostila referentes à aula de hoje, porque na aula de amanhã tem outros, tá? Preencha os exercícios da apostila referentes à aula de hoje. Essa é a sua lição de casa. Eu já vou falar para você como é que você pega a apostila, mas calma que antes eu preciso de uma coisa importante aqui, tá? A apostila, ela vai ser enviada como, Alexandre? Conta para mim para eu não falar besteira, que senão as pessoas ficam com raiva de mim. Vou colocar o link agora no chat e na descrição. A apostila vai ser enviada no grupo do WhatsApp, tá? Então você precisa entrar no grupo do WhatsApp. Se você estiver no grupo do WhatsApp, é só ficar de boa que você vai receber lá. É isso, tá? Então, no topo do chat aqui tem o link do grupo do WhatsApp. Mas eu preciso que você, além de entrar no grupo do WhatsApp, você fique aqui comigo agora, não sai da aula. Por quê? Porque assim que eu acabar aqui, você vai ser direcionado para a aula 2. E lá você vai ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando eu entrar no ar amanhã. Sacou? Então é simples, ó. Não é nada do outro mundo, hein? Você vai entrar no grupo de WhatsApp e esperar a apostila que vai ser mandada lá. E você vai ficar aqui até o final agora. E você vai ativar a notificação, o sininho da aula 2, assim que aparecer a aula 2 aí pra você. Beleza? Então quando a gente encerrar, Eli, encerra mesmo. E vamos embora. Gente, manda uma chuva de cérebro aí, fala se a aula foi proveitosa. Fica aqui, que vai aparecer daqui a pouco a aula 2 para você ativar o sininho. Manda aí uma chuva de cérebro, conta pra mim o que você achou, se você gostou da aula, se foi proveitosa, se você aprendeu coisas que você não sabia, se melhorou seu conhecimento, se expandiu os horizontes do seu intelecto. Conta pra mim aí no chat o que você achou da aula, porque é muito gostoso pra nós saber o que você achou dessa nossa aula. Eu gostei muito, hein, Vinagre? Muito bom, hein? Muito bom. Começamos com chave de ouro, mais de 30 mil pessoas ao vivo aqui junto comigo. É impressionante, mais de um estádio de futebol, maior parte dos estádios de futebol que existem aí Brasil afora e mundo afora. Eu quero, do fundo do meu coração, parabenizar você pela sua dedicação à sua própria saúde, à sua vida, ao conhecimento, porque eu venho dizendo há muito tempo, autoconhecimento é liberdade, e o que você está aprendendo aqui junto comigo é, sim, autoconhecimento. Você está entendendo mais sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Não faz o menor sentido você ter aprendido na escola coisas como logaritmo. Logaritmo é osso, hein, Eli? Logaritmo é osso. E não te ensinaram, cara, o básico para você cuidar da tua saúde. Não te ensinaram isso que eu falei aqui. É bizarro isso. Tem algumas escolas que até ensinam, mas é raridade, é exceção. Na maior parte, infelizmente, as pessoas não aprendem a viver, elas aprendem a fazer prova para tirar nota. Então a gente tem que, por conta própria, por própria conta e risco, buscar esse conhecimento. Parabéns por você estar fazendo isso. Porque a maioria das pessoas agora, nesse momento, está zumbizando assistindo série ou arrastando vendo vídeo igual zumbi no celular e coisa parecida. Então você já é diferenciado. Se compromete comigo e continua esse comprometimento. Continue sendo essa pessoa diferenciada, estando junto comigo amanhã às 8 horas da noite ao vivo aqui. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Carinho gigante por todos vocês. É uma alegria enorme estar aqui nesse evento ao vivo junto com vocês. Começamos com chave de ouro. Foi excepcional. Fica aqui até o final que vai aparecer a aula 2 para você ativar o sininho de notificações. Muito obrigado, gente. Um beijo no seu coração e eu te espero amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, no horário de Brasília.